Hoje vamos falar sobre o sexto mandamento da lei de Deus: não matarás. Quando o Senhor deu este mandamento a Moisés, eu imagino que ele estava pensando no grande dom que foi dado ao homem em dar a vida. Esse é um dom que o Senhor deu gratuitamente a todos os seres humanos, o poder de conceber a vida. Não foi dado ao homem o poder de tirar a vida. Então aí é onde se encaixa o mandamento. Quando nós tiramos a vida de uma pessoa, nós eliminamos dessa pessoa o privilégio de desfrutar de todo o aprendizado que ele teria nesta terra. Em vídeos anteriores eu falei sobre isso, Eu já disse que uma das finalidades pelas quais nós teríamos que nascer nessa terra seria obter um corpo e através desse corpo passar por experiências que como espíritos nós não poderíamos passar. Então quando nós eliminamos a vida de alguém, quando nós tiramos a vida de alguém, nós tiramos dessa pessoa, nós eliminamos dessa pessoa o privilégio de desfrutar de tudo que ela poderia aprender ao longo da sua jornada aqui nessa terra. É um mandamento que está relacionado com uma palavra. Esse mandamento está relacionado com a palavra sabedoria. E por que está relacionado com sabedoria? Porque também esse mandamento ele tem várias formas de praticá-lo. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a lei da saúde do Senhor. O Senhor ele faz referência à importância que nós temos que ter do cuidado do nosso corpo. Em alguma escritura, ele fala que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. E ele ainda afirma que se nós não cuidarmos desse templo, nós estaríamos desobedecendo uma lei. Então o Senhor não teria por inocente a pessoa que não cuidar do próprio corpo. Então o cuidado com a alimentação é muito importante, está relacionado com essa sabedoria, com essa, eu vou dizer, com essa palavra do Senhor no que diz respeito a ser sábio, usufruindo de todos os benefícios que Ele nos deixou aqui nessa terra. Vamos pegar uma escritura que se encontra lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 29, ele fala assim: E disse Deus, eis que vos dei toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Então ele está falando que toda árvore que produz fruto, essa árvore, esse fruto, é dado ao homem para proveito. E aqui é uma orientação que ele está falando para Adão, no Jardim do Éden, quando o primeiro homem e a primeira mulher foram criados. Também, lá em Gênesis, no capítulo 9, ele vai falar assim: Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Bom, então aqui ele fala da gravidade que há no matar. Primeiro ele fala que toda a erva, todas as ervas verdes, todos os frutos, os animais, os peixes são dados ao homem. Mas ele fala que matar o homem é errado. Ele vai requerer a vida daquele que matar alguém, daquele que tirar a vida de alguém, porque é dado ao homem o dar a vida e não o tirar a vida. Ainda falando sobre a lei de saúde do Senhor, ele lá no capítulo 10 de Levítico, nos versículos 9 e 10, ele vai dizer: Tu e teus filhos contigo não bebereis vinho nem bebida forte, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Aqui nesse versículo, ele continua ampliando a lei de saúde. Aqui ele vai falar sobre o uso do vinho, e ele fala que o homem deve evitar essa bebida, a bebida forte. Bebida forte aqui se refere a tudo que é alcoólico, Isso é o que a gente chama de bebida forte. Porque quando você bebe, a bebida forte, ela interfere na sua capacidade natural
de ação, de reação, de decisão. Então, por isso, ele requer que o homem se abstenha, né, da bebida forte, né? Complementando ainda a lei de saúde do Senhor, lá em Juízes, no capítulo 13, no versículo 14, ele fala: de tudo quanto procede da vide de vinho não comerá, nem vinho nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe ordenei guardará. Volta outra vez a insistir com o vinho, né? Nós percebemos aqui a preocupação que Deus teve, né, quando revelou as leis a Moisés sobre essa importância da pessoa se cuidar, né? Cuidar do próprio corpo, uma vez que o corpo é um templo do Espírito. Se nós cuidamos mal do corpo, nós estamos então violando este mandamento, né? Quando nós pensamos na lei da saúde, nós pensamos, por exemplo, nos excessos, né? Porque quando nós temos que usar determinado alimento, a sabedoria, ela nos diz que nós devemos ter um pouco de cuidado com o que nós consumimos, né? Porque se nós sabemos que uma determinada alimentação ela faz mal para o nosso corpo, nós temos que evitá-la. Se nós não evitamos essa alimentação, nós estamos violando a lei, né? É importante salientar que a lei de sabedoria do Senhor, a lei de saúde, né, do Senhor, ele nos diz que nós devemos ser sábios ou usar a nossa sabedoria para determinar os alimentos que nós vamos usar ou não. Se sabemos que um alimento faz mal para o nosso corpo, nós temos que evitá-lo. Quando sabemos que um alimento faz mal para o corpo e nós ainda o ingerimos, nós ainda o consumimos, nós estamos violando essa lei. É que muitas vezes a pessoa pensa que matar é só pegar uma arma e tirar a vida do outro. E não é assim. Muitas vezes nós tiramos a nossa própria vida com a alimentação que nós fazemos todos os dias. Então, se nós sabemos que um alimento faz mal, nós devemos evitar. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade onde o consumismo, onde o materialismo, onde a ganância, onde o lucro exagerado, onde o desejo de acumular, né? Onde o materialismo, o consumismo, ele é exacerbado, e então muitas vezes aqueles que deveriam vigiar, né, privilegiar e cuidar dessas leis, eles as violam. Muitos fabricantes de determinados produtos, eles não estão preocupados com a saúde das pessoas, da população, eles querem vender, e querendo vender então eles passam por cima de certos conceitos, né? Muitas vezes nós vemos, por exemplo, há uma discussão muito grande com relação ao uso do café, por exemplo, né? O café, já houve estudos e estudiosos que comprovaram que o café ele é estimulante, então ele faz mal para o corpo. Mas como existe uma outra parte, né, que defende, que quer a venda do café, que defende essa possibilidade de vender o café, e ganhar dinheiro com isso, porque produzem o café, então eles criam outras leis e buscam outros entendidos, outros estudiosos que vão defender o uso do café. No entanto, há estudos por instituições respeitadas e estudiosos do assunto e que já comprovaram que o café ele é estimulante e ele faz mal para o estômago, né? Mas isso é um debate aberto, né? As pessoas vão seguir aquilo que elas acharem mais conveniente. O que eu quero fazer referência é que quando nós temos uma alimentação inadequada, nós estamos violando este mandamento que se refere a não matar, né? Por exemplo, as bebidas fortes, elas poderiam ser usadas em caso de, por exemplo, uso medicinal, né? Para lavar o corpo. Então sim, para lavar o interior do corpo, né? Então, como medicamento, elas não entram neste mandamento, logicamente, né? Para poder cuidar da vida, né? E não como um uso de recreio e ao nosso bel prazer, né? Outra coisa também, o tabaco, né? O cigarro, né? O cigarro é malíssimo para o corpo, nós sabemos disso, né? Então aí nós perguntamos, mas se é mal, por que então que existe o tabaco? Por que o Senhor criaria o tabaco? Se a gente pensar, por exemplo, o tabaco ele pode ser usado para curar machucaduras, né? Quando tem uma ferida, então ele pode ser usado para curar feridas, inclusive de gados, né? De animais doentes. Então existe a função. Tudo que o Senhor criou, ela tem uma função em si.
Agora o homem ele dá outras funções à medida em que ele vai vendo o seu interesse no uso daquele produto, né? Infelizmente os homens são assim, né? Eles buscam tirar o proveito, eles buscam os ganhos com aquilo que eles têm em mãos. E aí o Senhor não interfere, né? Ele dá o produto e a ciência abre aí, o Senhor dá a inteligência ao homem para pesquisar e ver o que é benéfico ou não, mas o homem ele vai fazendo os ajustes e vai usando aquilo que ele acha que não vai fazer mal para ele. E isso então seria violar este mandamento, né? Porque eu não estou cuidando do meu corpo. Por exemplo, os frutos, né, na sua estação, nós muitas vezes temos aí nas estações e cada fruta ela nasce na sua estação. Só que muitas vezes para os homens venderem, para as indústrias venderem, para os fabricantes, para as superfícies, né, venderem e ganhar dinheiro, eles pegam muitos produtos, por exemplo, e com agrotóxicos ou com outros produtos aí que não são muito saudáveis ao corpo. Você tem uma fruta, né, um produto, um legume, uma hortaliça, não sei, uma verdura de estação, você tem ela durante o ano todo. Né? Existem recursos saudáveis para você ter esses produtos, né, saudáveis, você tem condição de tê-los de forma saudável, mas muitas vezes existem outros meios, né, ilícitos e que muitas superfícies fazem para poder ganhar dinheiro. E aí você vê, por exemplo, uma fruta ou um legume que é muito bonito aparentemente, aí você compra, daí a 2 dias ele já está podre. Por quê? Porque os produtos que usaram para fazê-lo ficar todo bonito, né, por fora, aquela aparência muito bonita, na verdade o que ele fez foi prejudicar. E nós usamos isso, utilizamos esses produtos. Por isso, posteriormente, muitas vezes aparecem pessoas aí com doenças, né? Doenças inclusive incuráveis, né? Que são provenientes desse excesso de produtos indevidos que são usados na conservação desses alimentos que nós consumimos. Então, esse mandamento ele é muito abrangente, né? Ele faz referência a muitos aspectos, né? Os grãos, por exemplo, né, quando o Senhor fala dos grãos, ele concede os grãos para o homem e para as aves, né? Se a gente pensar, por exemplo, na cadeia alimentar, muitos animais, muitas aves fazem uso desses produtos. Então, é da natureza, o Senhor fez dessa forma, né? Mas tem que ser usado com sabedoria, né? Ele fala isso, né? Usar com sabedoria. Agora, existe outro aspecto também com relação a este mandamento, que é o caso das guerras, né? Numa guerra, por exemplo, é errado matar? Bom, aí depende, porque primeiro que um jovem que vai para uma guerra, ele não vai por iniciativa. Se ele é enviado à guerra por um soberano, por um governante, a primeira coisa é que o Senhor, ele apoia, ele nos orienta que nós devemos apoiar os nossos governantes, né? Desde que as leis sejam legais, nós devemos apoiá-las. E se, sob esse apoio a esse governante, nós somos enviados à guerra, então entende-se que naquele momento nós estamos defendendo, né, a nossa terra, as nossas famílias, né? Então aí o Senhor não considera como culpado aqueles indivíduos que são enviados para uma guerra, né? O Senhor não fará deles, não os julgará como assassinos, né? Porque eles nem estariam sujeitos às penalidades que Deus estabeleceu para os homicidas, por exemplo, né? Eles foram simplesmente instrumentos nas mãos de soberanos, de governantes que os comandam, e por isso então o Senhor não os consideraria culpados. Quando nós temos uma guerra, por exemplo, as duas partes crentes estão defendendo a sua terra e a sua família. Então, cabe a Deus julgar, né? Nós não podemos entrar nesse mérito, mas Deus vai julgar o coração de cada um envolvido naquele acontecimento, né? Há uma diferença muito grande entre eliminar uma vida sob as ordens de uma potência, por exemplo, um governo ao qual obedecemos, e o assassinato, por exemplo, que ocorre quando arbitrariamente nós cometemos por nossa própria espontaneidade, né? Por nossa própria escolha. Aí sim há uma diferença. É um pecado muito grave. Inclusive o matar é um dos poucos pecados que
as Escrituras falam que não há perdão. Né? Não há perdão nem nessa vida, nem na vida futura. E aí, o assassinato, ele pode ser pessoal ou pode ser a outra pessoa. Eu não tenho o direito de tirar a vida de uma pessoa, como também eu não tenho o direito de tirar a própria vida. Né? Esse mandamento ele se refere tanto à pessoa quanto à outra pessoa. Eu não tenho esse direito. Né? Eu tenho que ir-me dessa vida, falecer, quando o Senhor achar que é a minha hora. Mas eu não posso antecipar, né, a minha morte. Então é muito claro também este mandamento. Né? Bom, é isso. O que se refere a este mandamento é basicamente isso aqui. Eu queria fazer referência a mais duas escrituras e que ele fala sobre ainda a lei de saúde do Senhor. Ele faz uma promessa, né? Lá em Provérbios, no capítulo 3, nos versículos 5 e 6, ele fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Ou seja, confia no Senhor. Não vá só pelas coisas que você acredita que é correto. Confia no que Ele está expondo, porque Ele tem toda a sabedoria. Ele conhece, né? Ele é Deus, então Ele sabe o futuro das coisas. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então, quando nós reconhecemos e obedecemos o mandamento que foi dado, Ele vai fazer com que as coisas cheguem no seu eixo. Né? E no versículo 8, ele fala: isso será saúde para o seu umbigo e medula para os seus ossos. Muitas pessoas exageram na sua alimentação. A gente sabe que um dos grandes problemas que a gente tem no mundo, né, é a questão da obesidade. Né? E muitas pessoas têm certa tendência, mas não se cuidam. Então elas têm uma alimentação que é inadequada para elas. E neste momento, então, elas estão desobedecendo a lei. Né? Quando você faz uso de produtos que não são saudáveis para o corpo. Né? O álcool, por exemplo, ele faz muito mal para o corpo, como o tabaco, como eu já falei anteriormente. Né? Tudo que tira, interfere na capacidade de raciocínio, de decisão, tudo isso aí faz mal para o corpo. Né? Tudo que eu passo a ingerir e que vai me provocar, vai ser uma ameaça à minha saúde, pois isso também deve ser evitado. E lá em Provérbios, no capítulo 20, também ele fala assim, no versículo 1: o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Nós estamos falando agora da sabedoria, e ele está falando que o alcoólatra, ele deixa de ser sábio, porque ele não tem condição de escolher, de decidir. Né? O álcool é que toma as decisões por ele. Né? E isso é muito importante a gente entender, porque o Senhor tem a promessa, Ele dá os recursos. Né? As pessoas vivem com muitas doenças desconhecidas, né? E tem uma alimentação que é inadequada. Né? E desde muito cedo, desde a mais temprana idade, já tem que às vezes começar a fazer academias e começar a tomar medicamentos. Né? Por quê? Porque não estão tendo uma alimentação adequada. Terminamos então aqui com uma escritura que está lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. O Senhor quer que nós tenhamos saúde, que nós tenhamos forças, que nós cuidemos do nosso corpo e que não tiremos a vida de outra pessoa, e muito menos a nossa. Nós temos o dom e o direito de dar a vida.